Maria Castelo Branco defende que o INEM, enquanto se manteve a trabalhar sem condições, esteve a salvar vidas, mas também a salvar o governo da sua inação. Pedro Marcos Lopes identifica um novo eixo do mal. É a China, a Hungria e os Estados Unidos da América. Miguel Morgado acha que o wokismo deu a vitória a Trump e irá dar à extrema-direita em toda a Europa. Rodrigo Tavares revela as previsões incríveis do milionário Elon Musk, o notável apoiante bilionário de Trump, para o futuro do mundo. E são estes os temas de conversa para Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu neste episódio de Os Comentadores. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora bem, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores, depois da eleição de Donald Trump na América, mas antes de tratar desse assunto vamos falar de coisas que preocupam os portugueses aqui com uma realidade angustiante, que é a de o Serviço de Emergência INEM ter revelado, por causa de uma greve parcial, apenas às horas extraordinárias, ter revelado toda a sua fragilidade e ter provocado várias convulsões políticas, nomeadamente pondo em causa a própria Ministra da Saúde, que tutela este organismo. Vamos começar por ouvir o que sobre este assunto teve a dizer Maria Castelo Branco. O Primeiro-Ministro não se percebe nesta situação, porque o Primeiro-Ministro diz que não se pode resolver as coisas de um dia para o outro, mas a Margarida dizia bem que isto já está, pelo menos desde julho, a ser avançado pelo INEM. Luís Meira, quando se demite, não se demite de um dia para o outro e não se demite sem razão aparente. Luís Meira diz que nunca sentiu tão pouca confiança num executivo como sentiu neste executivo, nesta Ministra da Saúde. E, portanto, isto tem que nos alarmar. Desde julho até agora passaram 4 meses. O que é que o Governo fez? Não é de um dia para o outro que se pede que alguma coisa seja feita. E, inclusivamente, o sindicato, quando diz à Ministra que irá fazer uma greve, lá está a dar-lhe 10 dias, dá-lhe 20 dias, na verdade. Porque dá 10 dias para a Ministra dizer alguma coisa e ceder às suas reivindicações e depois 10 dias depois da greve. E, portanto, não se entende, porque então não é só uma questão de falta de gestão dos meios no Ministério da Saúde, é uma questão também de incompetência política. E aí tem que se tirar dividendos políticos, tem que se tirar consequências políticas. Seriam quais, na tua opinião? A Ministra da Saúde está a suceder a uma Ministra da Saúde que, eu relembro, se demitiu quando houve uma morte, infelizmente, no contexto de uma crise na saúde também grande, que nós vimos também acontecer este verão, que tem que ver com questões estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Mas houve uma morte de uma grávida e Marta Temido tirou as consequências políticas, pôs o seu lugar à disposição e António Costa aceitou a admissão de Marta Temido. E, portanto, eu não creio que isso irá acontecer agora, porque o Governo ainda está a gozar de um certo estado de graça. Talvez se acontecesse daqui a 3 anos, as consequências políticas fossem diferentes. Neste momento, Luís Montenegro ainda pode dizer que não tem nada a ver com este Governo e que são questões, lá está, estruturais. Mas o problema grande aqui é que o Governo não fez nada quando o INEM já está a dizer há muito tempo que algo se passa. É que o INEM, sem querer, se calhar, estava a salvar vidas e estava a salvar o Governo. Quando o Governo ignorou as questões do INEM, deixou de conseguir salvar os dois e o resultado está à vista. Nuno, como é que vês esta situação no INEM e a atuação do Governo? Bom, vejo um bocado como aquilo que disse a Maria Castelo Branco e a Margarida Davim na sequência, que há uma parte que é de competência e incompetência, e parece-me que esta Ministra tem pouca capacidade de receber e responder a e-mails. Recorde-se que o presidente do INEM que se demitiu, e depois ela teve um presidente durante uma semana, agora tem este atual presidente, mas esse que se demitiu foi por causa da questão dos helicópteros. Andou durante tempos a dizer-lhe que era preciso fazer qualquer coisa para garantir os helicópteros. A ministra não respondia, depois ele renovou o contrato dos helicópteros e a ministra aí respondeu que ele não devia ter renovado. E, portanto, aí ele demitiu-se porque não havia condições. Desta vez, pelos vistos, o que acontece é que há um processo negocial. A própria ministra reconhece que os profissionais do INEM são muitíssimo mal pagos. São mal pagos que existem 1/3 menos do que havia em 2019 e na emergência médica existem metade dos 1.500 profissionais que deviam existir
e a ministra não responde ao sindicato e deixa depois a situação descarrilar do ponto de vista prático, através do INEM, depois não prever quais são os efeitos da greve, e nomeadamente do ponto de vista dos serviços mínimos. Mas a questão estrutural, de facto, é a existência de profissionais a menos no INEM e o governo, este governo e os anteriores, nada terem feito para comatar esta situação. E, portanto, há cada vez menos profissionais nessa estrutura, há cada vez menos capacidade de garantir uma resposta adequada e, neste momento, o que estamos a discutir são as competências e incompetências desta ministra, que é importante, mas o fundamental é garantir que se resolva esta situação. O Governo fez um concurso para 200 profissionais, muito aquém dos cerca de 700 que precisaria, e agora temos que ver como é que se resolve esta situação. E é preciso dizer, e com isto acabo, que o INEM não é pago pelo Orçamento do Estado. O INEM é pago por uma percentagem dos seguros de saúde, uma taxa que não muda desde 2015 em relação aos seguros de saúde. Muito bem. Paula, quando ligas algo... Precisares ligar para o 112, vais te sentir segura? Felizmente, olha, estou com uma saúde daquelas de ferro, atestam os meus últimos resultados médicos. Portanto, acho que eu, pelo menos, em breve, não estou a contar que isso seja necessário. Em todo o caso, é importante trazer aqui essa dimensão da falta de assistência médica, como é óbvio, porque estamos aqui a falar de pelo menos 8 pessoas que morreram, segundo aquilo que se indica, por falta de assistência em tempo útil. E na sequência disso temos um primeiro-ministro a dizer que não é uma questão de demorar tempo. Portanto, Luís Montenegro tem esta dificuldade com as palavras de acabar por utilizar sempre uma terminologia que, em vez de serenar, em vez de alguma forma nos fazer acreditar que algo está a ser construído e que existe uma preocupação efetiva com tudo aquilo a que estamos a assistir, há sempre uma desvalorização das questões e também esta ideia de que também Luís Montenegro partilhou, de que o governo não pode andar todos os dias, não é, aqui a correr atrás de pré-avisos de greve e a fazer reuniões de emergência com as diferentes classes que estão insatisfeitas. Eu concordo com isto, né? Concordo com isto. Eu acho é que o Executivo deve garantir o bom funcionamento das instituições e condições dignas de trabalho, que por não estarem reunidas levam as pessoas a fazer greve. Por outro lado, eu não acho que todos os erros devem resultar em demissões, mas entendo que uma ministra que mente descaradamente, num contexto em que essa mentira coloca o ónus sobre os técnicos do INEM e desresponsabiliza o governo, criando-se aqui uma narrativa de que se estas mortes aconteceram, se há efeitos mais trágicos, é porque estes profissionais não foram suficientemente responsáveis, portanto não cumpriram aqui aqueles que são os timings desejáveis para este tipo de paralisação. Portanto, conforme também um comentário refere, houve só os 10 dias, enfim, depois do aviso de greve para se conseguir aqui uma negociação, nada disso avançou. E depois também, aqui acho que é importante notar que sim, reconhecemos que há problemas estruturais, portanto, conforme também o governo adora utilizar este chavão, portanto, tudo é estrutural, mas o estrutural não pode servir de desculpa para defender a ausência de políticas e programas que dão respostas a problemas concretos das pessoas e dos profissionais. E o que se observa com este governo, e não é só com este governo, o anterior também já padecia desse problema, é que sempre que é estrutural, sempre que há algo que é mais complexo, atira-se esse argumento, é estrutural, e o governo o que é que faz? Tudo o que faz, para mim, é disfuncional. Portanto, não cumpre aqueles que são os propósitos de uma governação que se quer para todas as pessoas e para dar resposta, de facto, aos problemas que estamos a viver. Eu queria pegar nesta questão da demissão da ministra, porque não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que vocês disseram, mas para observar um aspecto lateral, que é evidente que ela merecia ser demitida, ou ela, se tivesse noção de si própria, provavelmente deveria apresentar a sua demissão. Mas a questão é que estas demissões de ministros, nestas alturas, servem sempre muitas vezes para adiar a solução dos problemas. Quer dizer, ela demite-se um ministro, vem outro, começam negociações de novo, começam-se... E isto, entretanto,
os problemas não são resolvidos, vai-se adiando e empurrando com a barriga, e a verdade é que nós estamos desde há anos, provavelmente desde a Troika, desde 2010, paulatinamente a degradar em todos os aspectos o Serviço Nacional de Saúde. Faltam sempre pessoas em todo lado. Argumenta-se que se aumentou muito o investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas ele não vai para os sítios certos, nitidamente. E o que se está a passar é a criar na ideia das pessoas que realmente o Estado não consegue resolver as coisas e que, portanto, é preferível tentar encontrar outras soluções e cada um salve-se como puder. E isto cria, em coisas que me parecem básicas do funcionamento do Estado, uma insegurança da população em relação à governação que não vai dar bom resultado para os próprios protagonistas políticos do centro-direita que neste momento são responsáveis pelo governo. Portanto, não percebo muito bem como é que se entregam assim à sua própria degradação política com este tipo de atuações. É evidente que há aqui uma irresponsabilidade ou uma estratégia para degradar o papel do Estado na sociedade que se vai virar contra eles. Portanto, é completamente incompreensível. Quanto a outro aspecto que eu ainda queria realçar, de facto morreram pessoas e convinha realmente investigar seriamente se essas mortes estão relacionadas diretamente com esta questão do serviço do INEM. Em alguns casos, se calhar não, mas era preciso, de facto, não deixar cair este assunto e levá-lo até ao fim e perceber exatamente e dar uma satisfação às famílias, nomeadamente, e se calhar pagamento de indemnizações para, pelo menos, tentar fazer alguma justiça nesta situação que me parece inaceitável. Mas alguém quer dizer alguma coisa sobre este tema? Vamos às eleições americanas? Força, Ainda força. não, ou já? É? Vamos. Vamos. Então vá lá. Pedro Marcos Lopes está muito chateado com a eleição de Donald Trump, não deve ser só ele, mas teceu uma tese que é, com a eleição de Donald Trump, temos agora um novo eixo do mal, onde estarão China, Hungria e Estados Unidos da América. Vamos ouvir. O pior, a consequência, na minha opinião, mais importante é muito simples. É que assistimos ao fim de uma era. Porque o fim, nós tínhamos os Estados Unidos com todos os seus defeitos, a democracia americana, as outras democracias, dependiam em larga medida da democracia americana. Para terminar. Era uma essência. Dependiam dela para muitíssimas coisas. Era fundamental para a nossa defesa. Daniel vai ficar com Não foi. Era fundamental para a nossa defesa, foi fundamental para a conquista de direitos, que também toda a gente Então esquece. Portugal deve imenso. Deve sim. Entrou para a NATO com o Deve. Salazar, mas Sim. deve imenso. Deve, por exemplo, com o Carlucci, que aguentou, que aguentou o Foi país o que não tu cair foste em dizer. determinados desvarios. Enquanto a ditadura esteve do lado certo, não mas tiveram desculpa lá, problema Daniel. nenhum. Deixem Eu o acho Pedro que terminar. negar o Isso não é papel- verdade. Eu Não, acho Portugal não é verdade. eu Não acho tiveram que nenhum negar papel o na papel dos democratização do Estados país. Unidos no mundo, na defesa das democracias, está para lá de Bagdá. Desculpa. Não, Bagdá foi um E bom agora, exemplo. neste para pegar. momento, Porque não utilizaste neste melhor, não momento, podias ter Deixa utilizado terminar, ao final. neste Não momento, tem corrido bem a exportação da democracia. Sabes que isso tem. não, isso nunca corre. Pedro, Não para terminar. Mas neste momento, o grande problema é que neste tem momento corrido os bem. Estados Unidos mudaram de lado. Portanto, segundo se calhar o Daniel, já estavam do outro lado. Sim. Mas, neste momento, os Estados Unidos já não são do lado democrático. Impérios do bem. São da autocracia. Neste momento, o império, o eixo do mal, Somos nós. o eixo do mal somos nós, 20 anos. lá. O eixo do mal agora é a Rússia, a China e os Estados Unidos e a Hungria. E isso deixa completamente desequilibrado Daniel. o mundo. Tínhamos esquecido na Rússia, é verdade. Claro que a Rússia está no lado do eixo do mal. Desculpem lá ser eu a começar. Isto é é um dicionário de preconceito ocidental em relação ao resto do mundo, de preconceito, de superioridade, de olhar para o resto do mundo de uma forma tão preconceituosa que é um espanto. E então depois meter nisto o Carlucci como um tipo que esteve aqui a fazer coisas bem feitas em Portugal, também atirando até o negócio, aliás, que ele fez das as torres gêmeas que ele fez com o jornalista Artur Albarrán, correu mal. Portanto, nem isso lhe valeu. Mas é de facto uma coisa espantosa. Como é que se pode, digamos, embrulhar no mesmo mundo e na mesma observação tudo isto? E isto revela também o enviesamento
que grande parte das pessoas que comentam nos jornais e nas televisões têm, porque de facto há aqui... não conseguem livrar-se de uma visão eurocêntrica do mundo e de uma visão em que os únicos valores aceitáveis são os nossos e tudo o resto é miserável. Depois, misturar com Donald Trump, estar à espera que ele, por exemplo, tenha uma relação com a China em que são os dois unidos no mesmo eixo do mal, acho isso mesmo muito difícil de acontecer, até porque ele várias vezes declarou que o seu principal... ele não usa a expressão inimigo neste caso, mas que a principal concorrência é a China e que fará tudo para fazer a vida negra à China. Em relação à Rússia, isso logo vamos ver. Mas enfim, há aqui de facto uma ideia de que as ideologias acabaram e que o que existe é uma diferença entre autoritarismo e a democracia de modelo ocidental. E isso não é verdade. O mundo é mais diverso que isto. E esta ideia de que há uma superioridade moral do nosso lado, do lado ocidental, do lado da democracia burguesa e liberal, em relação ao resto do mundo, é uma ideia que só provoca divisão no mundo e não leva a nada não contribui nada para o progresso da humanidade. Nuno. Epá, eu resumiria as questões a várias anedotas, algumas com graça, mas bastante terríveis. A primeira é a declaração de um presidente do México, Porfírio Díaz, que dizia que o grande problema do México era estar muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. A segunda é quando perguntaram ao Roosevelt quem era o ditador Somoza da Nicarágua, ele respondeu, é um filho da puta, mas é o nosso filho da puta. E a terceira é a anedota que nos Estados Unidos não há golpes de Estado por uma razão muito simples, porque não há embaixada dos Estados Unidos. E depois vamos às questões práticas, isto é, a ideia de que os Estados Unidos é um garante da democracia, nem os próprios da administração dos Estados Unidos acreditam. É um garante, de facto, do poder dos Estados Unidos e das oligarquias do lado. Quando os Estados Unidos derrubaram ou ajudaram a derrubar o governo eleito de Allende, matando dezenas de milhares de pessoas no processo que se seguiram, não salvaram a democracia, garantiram a ditadura. Quando os Estados Unidos fizeram o mesmo na Argentina, também não salvaram a democracia, garantiram a ditadura. Quando os Estados Unidos esteve por trás de um golpe de Estado na Indonésia, que o resultado foi a liquidação de 1,5 milhão de comunistas, não salvaram os direitos humanos, acabaram com eles durante a Indonésia. Quando os Estados Unidos autorizaram a invasão de Timor-Leste pela Indonésia e o massacre de centenas de milhares de pessoas, também não salvaram a democracia. Aliás, desde a independência dos Estados Unidos, há um estudo que diz que há 400 intervenções externas dos Estados Unidos no mundo e 100 delas depois de 1991, do fim da União Soviética e do Bloco socialista e, portanto, sem uma guerra direta. Nós temos, por parte dos Estados Unidos, sim, o apoio descarado a situações como hoje existem na Palestina, que é o massacre e o genocídio dos palestinianos, com a colaboração armada dos Estados Unidos, dizendo que querem acordos de partes que não fazem e garantindo apenas que uma potência colonial continua a massacrar a população da Palestina. E esta é a realidade. Portanto, se os Estados Unidos mudaram para um lado ainda pior que este, bom, vai ser preciso bastante esforço, porque no exterior o seu lado sempre foi o do mal. Sim, foi com o Joe Biden que aconteceu esta questão em Gaza. Não é? E estou-me a lembrar do Iraque, da Primavera Árabe. Obama, que patrocinou um conjunto de assassinatos extrajudiciais através de drones de milhares e milhares de pessoas e que, para alterar, para não haver problemas, considerou que qualquer adulto era um combatente e, como tal, se fossem mortos, estavam bem mortos. Paula. A Assange também deverá ter muita coisa. Os Estados Unidos só agora terem passado para o eixo do mal, não é? Obviamente, eu concordo com esta leitura de que sempre esteve lá, falando aqui, obviamente, da parte que interessa, que é nós não vivemos lá, não somos americanos, portanto, a política externa é aquela que me leva aqui a fazer essa apreciação. E é evidente que há um novo líder no eixo do mal, mas esse eixo sempre esteve lá, porque uma política imperialista é uma política do mal e não consta que alguma vez os Estados Unidos a tivessem abandonado. Portanto, os Estados Unidos gostam de se apresentar como o grande baluarte da democracia mundial, mas enfim, o Nuno já trouxe aí uma série de exemplos que demonstram que está longe de o ser. E que até esta argumentação que muitas vezes é apresentada da defesa dos direitos humanos também acho muito interessante,
porque é um país que não consegue, por exemplo, subscrever, não é, o Estatuto do Tribunal da Haia, não é, o Tribunal Penal Internacional, porque não se consegue sujeitar, de facto, aquelas que são as regras internacionais. Portanto, porquê? Porque são sempre os primários a violar essas regras, esses preceitos, para cumprir a sua agenda económica, portanto, para cumprir aqueles que são os seus interesses nas diferentes áreas. Claro que há uma diferença para mim grave, não é? É de termos à frente da Casa Branca um narcisista patológico, com proximidades a outros narcisistas patológicos, nomeadamente Netanyahu, mas independentemente disso, não é? Não há, do meu ponto de vista, aqui uma novidade de base, não é? Fundamental, como esta que estava aqui a ser trazida no comentário, como se estivéssemos agora a assistir a um novo paradigma, ou aqui a uma grande alteração na ordem dos fatores. Não acho que isso esteja a acontecer, mas também não tenho dúvidas que o mundo com Trump, pelo menos para mim, fica sem dúvida um mundo pior, com Trump na liderança da Casa Branca, fica um mundo pior, fica um mundo mais perigoso. Muito bem. Ainda sobre as eleições norte-americanas, Miguel Morgado resolveu dizer que a culpa disto tudo é do wokismo. O ponto está aqui, que é uma grande lição para nós aqui na Europa e para Portugal também. Criou-se há 20 ou 30 anos esta ideia para os partidos de direita se sentirem condicionados na sua ação, dizer assim, questões culturais da direita, agenda cultural da direita, faz perder votos à direita. Portanto, isto foi o que os partidos de direita aprenderam cá, inclusive do PSD, o meu partido também é assim. Portanto, o que há a fazer é adotar tacitamente, quando não entusiasticamente, a agenda cultural da esquerda, porque essa é forçosamente popular. Isto é uma falácia tão grande na Europa como se revelou nos Estados Unidos. Esta é a derrota, por exemplo, do wokismo. Claramente, esta é a derrota do wokismo. As pessoas fartaram-se de falsos problemas culturais que uma elite esclarecida aqui em Portugal, na extrema-esquerda, na Europa na extrema-esquerda, e também na esquerda e na extrema-esquerda nos Estados Unidos, que só visam criar, subverter as instituições da sociedade, criar conflitos, seja conflitos raciais, como estão a tentar criar aqui em Portugal, a propósito dos desacatos na Amadora e na área metropolitana de Lisboa, como a questão do LGBT, que tem de ser convertida também numa grande revolução social, o policiamento da linguagem, o cancelamento das pessoas que discordam daquilo que essa elite esclarecida que através dos mídias, das universidades americanas, cujos os estudos das humanidades foram totalmente devastados pelo wokismo, tudo isso foi derrotado agora. Só acrescento mais um ponto a esta agenda cultural. Nós temos falado sobre isto aqui sempre muito a medo, porque estamos em Portugal. Já deu para perceber, na Europa, nos Estados Unidos, só em Portugal é que não se percebeu, que a imigração vai ser mesmo um tema político decisivo. Não é um tema marginal, é um tema que vai permitir ganhar ou perder eleições. Aqui em Portugal há uma censura total de se falar sobre problemas da imigração, porque se associa imediatamente ao racismo, ao fascismo, seja lá o que for. Então nós preferimos que quem toma conta dos assuntos culturais e dos assuntos da imigração são movimentos como a MAGA, Make America Great Again, os radicais dentro do trumpismo, ou na Europa os partidos da extrema-direita ou da direita populista. É o lindo resultado que se tem. Vou dar a palavra à Paula, em primeiro lugar. Faz favor de dizer. Há tanto para dizer sobre este comentário, Pedro, tanto, mas desde os bairros que agora, enfim, supostamente agora há racismo em Portugal, desde não ser uma questão que está a ser trazida, a questão da imigração, basta olharmos para o que aconteceu sexta-feira no Martim Moniz, enfim. Há de facto aqui muitos aspectos, mas eu vou-me centrar nesta questão do wokismo, dizendo que, enfim, claramente Miguel Morgado não faz ideia do que é, como muitas das pessoas que se têm referido, que têm usado esta palavra, não sabem do que é que estão a falar. A única coisa com a qual concordo que Miguel Morgado diz aqui no seu comentário é de facto esta inexistência de política cultural por parte da direita. Nunca teve, nunca terá e, na melhor das hipóteses, copia propostas da esquerda. Portanto, o que fez Kamala perder para mim não foi a defesa dos direitos de comunidades específicas ou, por exemplo, a defesa do direito ao aborto. Foi o facto do o eleitorado americano, a avaliar pelos resultados, não é? Se estar a borrifar para as pessoas que não sejam as suas pessoas. Portanto, esta sociedade do individualismo e não das identidades, portanto, que são coisas diferentes, porque todos nós temos identidades, é esta sociedade individualista que para mim explica esta derrota. Há aqui uma lógica do ver-se-tavias, em que o voto se faz contra grupos, contra pessoas, numa lógica divisionista,
em que se alimenta esta ideia de que não há economia para todos, de que não há sociedade para todos. Então, uns são merecedores de uma vida digna, de uma vida justa, e os outros não. Portanto, se os outros, como não são merecedores, têm de sair, têm de ser escorraçados. Então, há aqui uma espécie de lei do mais forte, em que a força, neste caso, está nos homens brancos, também da comunidade hispânica e negra, porque alguns também votaram em Trump, e pessoas pobres, que foram atrás desta lógica do salve-se quem puder. Ainda bem que eu estou woke, ainda bem que eu estou desperta para perceber isto, e que continuar a lutar por justiça social, que é isso que o tão atacado wokeismo defende, para mim isto é uma necessidade fundamental. E este é um posicionamento, a questão do wokeismo, de que tanto se fala agora, que surgiu há décadas nos Estados Unidos, num movimento negro, justamente para alertar para a importância de estarmos atentos, enquanto sociedade, aos direitos de todos os grupos. Por exemplo, uma política de habitação não pode segregar pessoas, como acontece nas nossas periferias, de que Miguel Morgado falou sem qualquer tipo de conhecimento. Portanto, estar desperto para que isto aconteça, para que estas políticas, para a existência destas políticas, para mim, significa reconhecer origens de desigualdades, significa estar consciente de como é que as decisões se tomam. E para mim, ter consciência disso tem como depois benefício nós podermos ter aqui propostas que sejam alternativas e verdadeiramente inclusivas. Eu percebo que Miguel Morgado não vote nesta proposta de sociedade e que por isso mesmo veja que outras pessoas não façam, mas não é esta proposta de sociedade e esta possibilidade que fez Kamala Harris perder votos. Nuno, tens a mesma interpretação? Não foi isto o problema nos Estados Unidos para esta eleição? Eu acho que há aqui várias questões absolutamente misturadas. A primeira questão, que para mim parece-me evidente, que a perda dos democratas é o abandono dos democratas em, de alguma forma, falarem para um conjunto de classes populares. E não é o facto de falarem pelos negros discriminados, ou pelo menos falarem desse assunto. Esse assunto não só é fundamental, como até lhes deu votos. A questão é que o Partido Democrata, desde 1969, quando alterou as suas regras, passou a não contar com os sindicatos. A Comissão McGovern-Fraser fez um desenho de escolha de candidaturas que ajudou a uma ideia meritocrática, pouco ligada aos trabalhadores e às classes populares do Partido Democrata. E foi o partido que passou a falar em relação ao mérito, a falar em relação aos licenciados e aos profissionais com grande sucesso. A realidade é que quando se fala para essas camadas, de facto se esquece as outras, e essas sentem-se abandonadas. Coisa que os republicanos pegaram foi, essas camadas não eram apenas uma identidade popular, é uma identidade que tem aspectos de conservadorismo cultural, de sentirem abandonadas e deslaçadas num mundo, isoladas, que permite a construção de narrativas de inimigos, de questões que não são questões fundamentais. Para mim é normal e é fundamental que quem seja homossexual, quem seja trans, encontra na sociedade o mesmo tipo de direitos e deveres que o resto das pessoas. Agora, também existe, acho que algumas camadas de esquerda, dada a evolução do voto de esquerda, passou a ser não o voto dos pobres, mas o voto dos licenciados, começaram a colocar algumas questões que a mim me parecem duvidosas, mas que não são as questões fundamentais que criam esta situação. Isto é, por exemplo, para mim parece muito duvidoso muitos aspectos da gramática inclusiva e de confundir um género gramatical com um género do ponto de vista de orientação e de identificação sexual. Mas quer dizer, acho que isso tem que ver com o facto da esquerda passou, no caso dos Estados Unidos, aquele centro-esquerda passou a representar uma determinada classe intelectual liberal e não reivindicações ligadas com a questão da luta de classes, que do meu ponto de vista estão muito mais ligadas com as questões do racismo e as questões do patriarcado. Isto é, o capitalismo o que é que tem é o condão de transformar tudo o que existe na sociedade como parte do seu mecanismo de poder e de exploração. Portanto, isto para dizer que eu acho que há questões que vão ser aproveitadas para a extrema-direita, mas que a esquerda não pode fugir a uma esquerda de luta de classe. Isto é, para mim, é membro da classe operária, da classe trabalhadora deste país e tem que ser ouvido com os mesmos direitos e deveres
qualquer imigrante que esteja aqui ou qualquer português de origem que esteja aqui. Essas pessoas trabalham, têm que ser ouvidas. Existe uma divergência entre as pessoas que têm poder e têm voto e aquelas pessoas que constroem o país. E qualquer força de esquerda tem que apostar não nas pessoas que votam, mas naquelas que trabalham, naquelas que constroem o país. Portanto, a grande discussão que uma esquerda tem que ter é essas pessoas têm que ter direitos sociais e políticos, mesmo que isso seja impopular numa primeira fase, mesmo que possam instrumentalizar outros portugueses contra essa ideia, essa é a posição justa. E as coisas não se medem apenas pelo mérito e demérito eleitoral, mas medem-se sobretudo pela sua justiça. Eu, pegando nisto que não está a dizer, quero chamar a atenção para aquilo que o Miguel Morgado diz sobre o comportamento da direita neste assunto, que é, de facto, digamos, o comportamento de quem não tem princípios, que é, enquanto há vantagem em apoiar este wokismo, vamos apoiar. Quando as coisas vão mudando e o discurso, o woke, começa a ser impopular por qualquer razão, agora vamos já rapidamente adaptar o nosso discurso a essa nova realidade. Até, de facto, uma tentativa de conquista do voto pelo voto, independentemente daquilo que se diz, e o abandono, digamos, de qualquer coerência de discurso político, meramente uma estratégia que só tem uma perspectiva oportunista e que me parece que o Miguel Morgado, no fundo, está a reivindicar, porque, ou seja, o que ele está aqui a dizer é, nós agora, no centro-direita, temos é que combater esta política cultural de esquerda com tanta força como a extrema-direita o faz. O que não sei se dará bom resultado para o centro-direita, mas isso é problema deles. Depois, queria também chamar a atenção, é evidente que há coisas da área muito discutíveis desta área do wokismo, agora para facilidade de linguagem vou dizer que é o wokismo, que são completamente discutíveis, quer dizer, quando começam a reescrever livros, quando começam a deitar estátuas antigas abaixo, etc., tudo isso acho verdadeiros tiros no pé. Mas, como é óbvio, há aqui, de facto, a questão do princípio. E o princípio é que a base deste tipo de reivindicações, que depois poderão levar a exageros, mas a base de que se parte é que existe uma injustiça permanente, secular e muito pronunciada em muitas sociedades que é preciso eliminar. E, portanto, é a tentativa de corrigir isso que poderá levar a alguns exageros, mas cujo princípio é certamente bem mais legítimo e bem mais adequado a toda a humanidade do que os princípios em que se baseia a recusa completa de tentar tornar os direitos sociais iguais para todos, independentemente da sua origem. Ou das suas opções pessoais, ou do que for. Também queria secundar aquilo que o Nuno está a dizer, que também me parece que é o mais relevante disto, que é, de facto, a esquerda tem que encontrar, neste patamar de reivindicações, uma forma de unir em torno das classes sociais e da representação das classes sociais as pessoas, e não combater esta capacidade que a direita teve, e que creio que tem muito a ver com os Estados Unidos, de facto, e com o abandono do Partido Democrata dos sindicatos e das classes trabalhadoras, que depois ficam sem entregues a si próprios. Se o discurso é um discurso em que política em que as classes trabalhadoras não valem nada, nem quer no Partido Democrático, quer no Partido Republicano, resta agarrarem-se àquilo que lhes é oferecido pelo Partido Republicano, que é encontrarem um inimigo para justificarem um inimigo na qual encontram a razão para todo o mal, em vez de focarem a sua revolta contra o inimigo real, que é, de facto, a própria organização capitalista da sociedade. Mas parece-me que é preciso a esquerda, de facto, entender que tem que trabalhar e conseguir unir mais do que desunir, dada a estratégia que a direita tem seguido nestes últimos tempos. Mas isto ainda não acabou, ainda há um artigo que tem a ver com as eleições norte-americanas que vamos... Faz favor de dizer. Eu acho que o grande wokismo é o facto de os milionários serem 3% da população dos Estados Unidos e terem mais de metade do poder legislativo, executivo e judicial. E o outro wokismo, a outra parte, é a classe trabalhadora branca, latina, negra, ser quase metade
classe trabalhadora, de trabalhos físicos, daquilo relacionado com o que se chamava anteriormente a classe operária, ser quase metade do eleitorado nos Estados Unidos e nunca ter tido mais 2% dos seus representantes. Mesmo acontece quando, mesmo com os democratas em relação aos negros, os negros conseguem ser 40% da população da prisão e são apenas 0,5% dos mais ricos, sendo 13% da população. Isto é, há aqui uma questão social de justiça que é uma questão que é fundamental para alterar este quadro. Para não dizer que o país da liberdade, supostamente, tem 1/4 dos prisioneiros do mundo, mas enfim. Exatamente. Ora, vamos então à nossa rubrica Papel Selado. E então, para a rubrica Papel Selado, trago um artigo de Rodrigo Tavares, que escreve no Expresso, sobre uma conferência dada por Elon Musk 7 dias antes das eleições norte-americanas, onde Elon Musk faz as suas previsões para o mundo, aquilo que ele acha que vai acontecer à humanidade nos próximos tempos. Então vou fazer aqui um pequeno resumo. Ele acha que em 2040 vai haver, em 2040, não é assim muito longe, menos de 20 anos, haverá mais robôs humanoides do que pessoas. Haverá cerca de 10 mil milhões de robôs humanoides. Deve ser um negócio para ele extraordinário. Alerta que há uma depressão demográfica na Europa que fará com que a Europa tenha metade da população atual. Resta saber se isto é um problema ou não, mas enfim, ele acha que sim. Anuncia a chegada de humanos a Marte em 2028 e o início da colonização humana de outros planetas. Diz que em 2029 a inteligência artificial superará a inteligência coletiva humana e que essa inteligência será anti-woke, porque procura uma verdade em grande escala, e também admite que há aqui uns 10-20% de hipóteses disto vir a ser um desastre distópico. E diz ainda que vai ser preciso muito mais energia, arranjar muito mais energia para alimentar quer a inteligência artificial, quer os automóveis autónomos, mas que ela virá quase toda do sol e, portanto, não haverá grandes problemas. E, já agora, sobre a sua companhia de automóveis, diz que a Tesla valerá, dentro de poucos anos, cerca de 25 bilhões, não é 1.000 milhões, é 25 bilhões de euros, e que, nessa altura, passo a citar, viveremos num mundo pós-capitalista onde o valor de algumas empresas é tão alto que deixaremos de saber qual é o verdadeiro valor do dinheiro. E todos os humanos terão um alto rendimento garantido, não um rendimento mínimo garantido. Esta parte ele não explica como é que isso se atinge, porque, enfim, se não houver trabalho, não sei muito bem como é que as pessoas vão ganhar dinheiro. Mas são estas as previsões dele. É um admirável mundo novo, realmente, mas que mostra a visão que Elon Musk tem para o planeta, para o seu próprio negócio, para a influência que quer fazer sobre Donald Trump, e é isto que pretende construir. Nuno, gostas deste novo mundo? Eu gosto, sobretudo, das questões que acaba por colocar, porque é assim, nós temos os carros, vamos às cenas mais simples, os chamados carros autónomos. Qual é a forma que eles vão ser programados? Segundo as leis da Asimov, que era um autor de ficção científica, as máquinas não podem matar humanos. Mas se nós estivermos numa situação em que num carro estão 3 pessoas e fora do carro estão 2, e a certa altura há uma situação de desastre em que eu, para salvar 3 pessoas, mato 2, para salvar 2, morrem 3. Como é que a máquina responde? Aí há todo um campo de discussão ética que está fora do capitalismo que se abre, que é assim, teoricamente a máquina deveria escolher salvar mais humanos do que, portanto, salvar os 3 que estão dentro do carro e matar os 2 que estão fora, mas os 2 que estão fora não escolheram ir dentro daquele carro, não é? Não escolheram a condição de aceitar andarem num carro sem condutor, e são aqueles que não escolheram que vão sofrer sobre isso. Portanto, há um imenso campo de discussão que se tem que abrir nesta fase em que temos tecnologias que podem alterar a programação genética humana, podem associar homens, transhumanismo, às máquinas, podem criar classes de gente biologicamente alterada, uns que têm uma vida prolongada por muitas centenas de anos e outros que vão morrer. Agora, deixar estas questões a quem tem mais dinheiro, que é no fundo o que nos está a propor Elon Musk,
é deixar a questão do futuro da humanidade e do poder na mão dos multimilionários. E é por isso que Musk apoia Trump, porque quer uma sociedade que quem vai decidir o futuro, quem vai decidir quem vive e quem morre, quem vai decidir quem é mais inteligente e menos inteligente, quem vai decidir quem tem cura contra o cancro ou quem não tem cura contra o cancro, vão ser os multimilionários. E é este, enfim, a parte escondida destas previsões de Elon Musk, que no fogo de artifício nos faz esconder, ou vai esconder, o facto de ele querer ter uma sociedade dos homens e a humanidade dirigida, desculpem pelos homens, a humanidade dirigida por gente como ele. Paula, faz favor de comentar este assunto. Olha, eu fiquei com saudades da Alcina Lameiras, lembram-se dela? Sim, tido paciência. Depois de ler estas previsões. Mas quer dizer, isto são planos de negócios, muito mais do que previsões, não é? E eu não tenho dúvidas de que o Elon Musk investe ou investirá em cada uma destas suas previsões, não é? Que são apresentadas como tal. E depois também não tenho dúvidas de que a narrativa incendiária e polarizadora elege candidatos e que a Rede X, não é, contribui especialmente para isso. Portanto, esta eleição que ele traz aqui do seu amigo não é propriamente algo que seja indissociável do dinheiro, do poderio que tem para poder atuar e fazer campanha nestes espaços digitais. Enfim, o que dizer mais sobre isto? Ao ler o artigo, eu apenas confirmo que o mundo dos negócios, não é? E o clube de amigos de Trump é mesmo pessimamente povoado. Mas apesar disso, portanto, eu constato que é pessimamente povoado e em cima disso, aliás, há ainda aqui uma agravante, que é o facto, eu li um artigo recentemente que um amigo partilhou comigo, que é fantástico o artigo, que é do New York Times e que fala dos planos fantásticos de Elon Musk para povoar o mundo. Portanto, como é que ele entende que o seu esperma é tão valioso, que inclusivamente partilha com amigas esta possibilidade de elas o solicitarem, porque entende que o mundo tem de ter mais pessoas como ele, com uma inteligência superior, é assim que ele se vê. E enfim, é nisto que estamos. Felizmente, segundo também o artigo, há amigas que recusam, ou há pessoas que têm recusado, mas os planos não, nem por isso estão a ser travados, e estas previsões acabam por ir ao encontro dessa vontade de construir ou de criar aqui um mundo que seja um mundo de pequenos Elon Musks, portanto um mundo difícil de se viver. Venham os robôs, antes os robôs do que isto. Por um lado, vou agora dar uma pequena opinião sobre isto. É evidente que há aqui coisas muito fascinantes, aquilo que a imaginação humana e a capacidade tecnológica que essa imaginação humana consegue criar perspectiva, ou pode perspectivar, é um espanto, é algo que à partida é realmente aliciante. Mas esta declaração do Elon Musk e a apresentação é o exemplo perfeito, um bocadinho na linha do que o Nuno está a dizer, de facto, de como o capitalismo é predatório. Quer dizer, como se olha como uma coisa muito ligeira a capacidade de, em menos de 20 anos, termos no planeta Terra mais robôs humanoides do que pessoas. E isto, ok, não se discute, faz-se. Quer dizer, não se analisa, não se pensa, faz-se. É preciso desregular o mercado e deixar as pessoas... Ele também disse isto, aliás, e deixar isto acontecer, porque uma das razões que ele apoiou o Trump foi precisamente para poder tratar disto sem ter que enfrentar regulações que ele considera atentatórias da liberdade de negócio e sobretudo, do seu negócio. A ideia de começar a colonizar outros planetas, a humanidade tem direito a colonizar outros planetas, achamos que devemos fazer isso. Ainda por cima que andamos a tratar mal o nosso, não devemos realmente mudar a prioridade e tentar tratar melhor o nosso. Ter a ideia, um sistema em que a inteligência artificial, segundo ele, vai tratar da verdade uma grande verdade em grande escala e deixar de preconceitos ideológicos. Isto é aceitável. Isto é simplesmente aceitável. Já nem vou para as questões energéticas, que aliás são incompatíveis com o programa do Donald Trump, que ele quer é perfurar xisto, não é nada de painéis solares. Mas, quer dizer, e depois a ideia de que vamos ter empresas que têm tanto valor que o valor do dinheiro passa a não ter significado.
e que toda a gente vai ter um alto rendimento garantido. Como é que ele faz isso? Alguém explica? E mais, quer dizer, se toda a gente com inteligência artificial acaba por deixar de trabalhar porque a inteligência artificial vai... Os robôs humanoides vão certamente ser mais produtivos que a humanidade. Como é que vai arranjar aquilo? Ele, aliás, ele não pensa em pessoas, ele pensa em consumidores, não é? Onde é que ele vai arranjar os consumidores? É os humanoides? É os robôs que passam a pagar? Bom, tudo isto parece-me, de facto, não é risível, é de facto... Há aqui uma natureza predatória, quer dizer, é avançar, sacar e fazer, mesmo que isto implique a destruição da humanidade. E é digamos, uma visão que a pessoa superiormente inteligente, que certamente Elon Musk é, mas que lhe falha depois uma coisa completamente básica, que é o mínimo de empatia humana antes de se pôr a fazer estas coisas, não é? Enfim, parece-me preocupante. Posso encerrar as hostilidades ou vamos ainda que alguém quer dizer mais alguma coisa? Nada. Nada? Depois disto, o Elon Musk sem humanidade está perfeito. Okay. Então vamos. Com o olho robô da Lenda d'Água. Olha o robô. Esse era um robô simpático, apesar de tudo. Tinha um ar assim infantil. Ok, voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.